E aí, como você tá? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu quero dar continuidade àquele assunto que nós iniciamos no vídeo anterior, que é praticamente uma minissérie sobre Você Sofre Porque Você Quer. E o vídeo anterior nós falamos a respeito das expectativas que nós geramos com relação ao outro, com relação ao mundo, e este é o motivo pelo qual nós sofremos. E hoje eu quero dar continuidade nesse assunto, mas nós vamos pular para outro tema, ainda dentro dessas questões emocionais, dentro dos nossos sofrimentos emocionais causados por nós mesmos. Hoje nós vamos falar sobre o controle. O controle é algo que nós queremos ter sobre a vida, e isso também nos traz muita dor e sofrimento. Isso também nos traz muito estresse, isso nos traz muitas coisas ruins, muita irritação e enfim, aquilo que a gente não gostaria de ter. E que muitas vezes a gente coloca a culpa no outro, mas na verdade tudo depende de como nós estamos lidando com as coisas. E se tem um fator que nos atrapalha de lidar com as coisas, é a nossa necessidade de controlar as coisas e as pessoas. Eu trouxe um pequeno rascunho aqui, então de vez em quando eu vou estar aqui olhando para ele. E existem pessoas que são excessivamente controladoras. E existem pessoas que são menos controladoras. Só que de qualquer forma, tanto uma quanto as outras, estamos tentando controlar as coisas. Por exemplo, quando nós nos incomodamos com algo que alguém falou a nosso respeito, isso quer dizer que nós gostaríamos de controlar o que a outra pessoa está falando. Às vezes a gente ficou sabendo o que uma outra pessoa pensa sobre nós e aquilo nos chateou. Isso quer dizer que a gente gostaria de ter o poder de controlar o que o outro está pensando. E olha o tamanho da sobrecarga. Olha o tamanho da energia que a gente gasta tentando controlar uma coisa que é incontrolável. Não tem como. Não tem como nós conseguirmos controlar o que o outro pensa, o que o outro fala e o que o outro faz. Isso está totalmente fora do nosso controle. E aí, nós também temos as circunstâncias. Existem circunstâncias na nossa vida que estão sob nosso controle, mas existem coisas que não dá para controlar. Eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente controladora. Antes do dia anoitecer, eu já fazia um script para o dia seguinte, dos compromissos que eu tinha, das coisas que eu precisava fazer. E as coisas tinham que seguir aquilo dali. Ai de quem atravessasse na minha programação e me pedisse uma coisa que saía fora daquilo que eu planejei. O meu dia simplesmente acabava. Eu simplesmente ficava muito mal. Por quê? Porque eu queria controlar as coisas. Só que pra gente viver aqui nesse lugar, pra gente viver bem aqui nessa terra, a gente precisa entender que imprevistos acontecem. Que nem sempre nós vamos conseguir controlar as coisas. Nem sempre as coisas vão sair exatamente como nós pensamos, como nós planejamos. E talvez você não se identifique como uma pessoa controladora, mas é só você olhar para a sua vida e você analisar as suas reações diante das coisas que não saem como você gostaria. Quantas coisas na nossa vida não saem como a gente gostaria? Às vezes um concurso que a gente não passa, um emprego que a gente não consegue, uma faculdade que a gente não consegue entrar. E simplesmente porque algumas coisas não estão ao nosso alcance. E aí como nós nos sentimos? Como nós nos sentimos mediante a reação das outras pessoas? Quando a gente quer alguma coisa. Quando alguém diz não pra você, por exemplo. Como que a gente se sente? A gente se sente muito mal. Por quê? Porque a gente gostaria, a gente tem a ilusão na nossa cabeça de que nós podemos ou deveríamos conseguir controlar a reação das pessoas, controlar o querer das pessoas. E não é assim que funciona. Se a gente parar pra analisar, quanto mais o controle das coisas a gente tenta ter, menos a gente consegue controlar as coisas. Parece algo estranho que acontece, mas é dessa maneira. Quanto mais a gente quer controlar, mais as coisas saem do controle. Depois eu vou falar sobre isso no final. Mas para a gente poder entender de forma prática a gente já entendeu o mal que isso nos faz. E a gente também já entendeu, a essa altura do campeonato, o porquê que não faz sentido nós tentarmos controlar as coisas, as pessoas, porque simplesmente pelo fato de que estão totalmente fora do meu controle. O outro, ele está totalmente fora do meu controle. Não tem como eu controlar o que ele diz, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele faz. Principalmente no que se refere a mim. Né? Não dá. Se a gente continuar nessa tentativa de achar que todo mundo tem que gostar de você, de achar que todo mundo tem que falar bem de você, que todo mundo tem que ter bons pensamentos a seu respeito, nós vamos nos frustrar, nós vamos sofrer, nós vamos ficar magoados, ofendidos. Por quê? Porque aquilo que o outro fala parece que me atinge, parece que é sobre o outro, mas na verdade é sobre mim.
É sobre a minha necessidade de controlar. E se eu não tivesse essa necessidade, como seria a nossa vida sem essa necessidade de controlar o que o outro está pensando? Principalmente no que se refere a nós, que é o que mais nos machuca. E para a gente entender, ficar mais claro, qual é o objetivo da vida, qual que deve ser o nosso objetivo nessa Terra, eu quero explicar para você sobre duas coisas. Vida que nós temos duas vidas em paralelo aqui na Terra, que é a nossa vida exterior e a nossa vida interior. A nossa vida exterior é tudo que acontece na matéria, tudo que acontece ao nosso redor, com as pessoas, as circunstâncias, tudo que você consegue enxergar. E a nossa vida interior são os nossos sentimentos e as nossas emoções. E por que eu estou te explicando isso? Porque o lugar onde nós precisamos chegar, como pessoas evoluídas que queremos ser, é um lugar aonde as coisas externas não atingem o meu interior. Quando o outro fala, quando o outro faz alguma coisa que eu não concordo, alguma coisa que não está de acordo com os meus princípios, isso não me atinge, entende? Então, esse é o objetivo. É a gente viver num ponto, num nível de maturidade de que as coisas de fora não podem ter uma relevância tão grande que vá me atingir de forma brutal internamente. Alguma coisa que a outra pessoa falou vai estragar o meu dia. Não é esse o nosso objetivo, é muito pelo contrário. É eu entender que eu não tenho controle sobre o que o outro pensa e que, portanto, eu não posso deixar isso estragar meu dia. Então, nós precisamos fazer essa divisão. Porque se a gente não fizer essa divisão, esse desvinculamento entre vida exterior e vida interior, nós vamos sempre estar deixando as coisas externas atingirem o nosso interior. E a gente falou no vídeo passado que a gente gera a expectativa de uma vida perfeita, e a gente não vai ter vida perfeita aqui nessa Terra. A gente não vai conviver com pessoas perfeitas nessa Terra, porque todos nós estamos em evolução. Então, o que nós precisamos é aprender e amadurecer, para que as coisas que vêm de fora não atinjam o meu interior. Para que as coisas que vêm de fora não me abalem a tal ponto de me deixar mal, de me deixar de cama, de me deixar chorando, desesperada, por causa de uma coisa que o outro que fez. E é assim que a gente age, mas é assim que a gente não deveria agir. A gente deveria olhar para dentro. A gente deveria se responsabilizar pelas coisas que nos atingem. E é por isso que nós somos tão atingidos, porque todas as vezes que alguém fala alguma coisa que nos magoa, que alguém faz alguma coisa, que alguém vai embora, que alguém nos calunia, a gente foca naquilo que o outro está fazendo e a gente esquece de cuidar do nosso interior. Por isso que nós não conseguimos, a essa altura do campeonato, termos maturidade o suficiente para que as coisas de fora não nos atinjam. E falando essa questão de maturidade, para mim, o maior exemplo de maturidade depois de Jesus é Paulo, o apóstolo Paulo. E ele escreveu em Filipenses 4, no versículo 12 e 13, assim, ó: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse aqui é o ápice da maturidade de um ser humano aqui na Terra. É o ápice da evolução de um ser humano aqui na Terra. O que Paulo está dizendo? Que ele já sabe o que é bom, ele já sabe passar por coisas boas, ele sabe passar por coisas ruins, ele sabe ter muito, e ele também sabe passar necessidade. Em todas as situações, ele aprendeu a estar contente. Então esse é o nosso objetivo. É a gente aprender a ser contente, aprender a cultivar a alegria dentro de nós, independente das circunstâncias, independente das pessoas. Por quê? Porque todo mundo é imperfeito. A Terra, ela é um lugar de treinamento, ela é um lugar de dor e de sofrimento. Então, o que acontece? Por que às vezes a gente não é feliz? Né? A tal da felicidade que a gente tanto busca. Porque nós estamos esperando circunstâncias externas para sermos felizes. Só que aqui neste lugar, onde tudo é muito inconstante, onde tudo é muito incerto, a nossa felicidade não vai durar muito tempo. Jesus, ele disse isso. Ele disse assim: a minha paz dou a vocês, mas eu não a dou como o mundo a dá. Ou seja, o que Jesus quis dizer? A paz que o mundo dá é temporária. Você às vezes você fica feliz, você fica em paz porque a sua vida financeira finalmente estabilizou. Aí você fica em paz. Mas daqui a pouco, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que tenha uma doença na família, você tem que vender um monte de coisa, pode ser que você perca o emprego. E aí, cadê a sua paz?
Aí às vezes a gente precisa de uma estabilidade no casamento pra gente se sentir em paz. E isso traz mesmo, a estabilidade no casamento traz paz. Mas ela também não é tão estável assim. Pode ser que as coisas mudem, pode ser que coisas ruins aconteçam. E aí, mais uma vez, a gente perde a nossa paz. Então a paz do mundo, ela te dá e ela te tira, ela dá e tira. Mas Jesus disse que a paz dele não. A paz dele é diferente. A paz dele é constante. A paz dele não depende de circunstâncias externas. Não depende do que o outro pensa, não depende do que o outro faz. Depende de algo que eu construo internamente. A paz, ela é uma mercadoria, vamos dizer assim, muito cara. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas para termos paz, inclusive do controle. E aí, quero abrir aqui um parênteses para a gente falar do porquê que algumas pessoas são extremamente controladoras. Por que a gente tem essa necessidade de manter tudo sob controle, de ter tudo anotado, de se sair alguma coisa do lugar a gente perde o chão. Geralmente, isso acontece com pessoas que em algum momento da infância, elas viram as coisas saírem do controle. Do nada, de repente, sabe? De repente os pais se separaram, de repente ela perdeu alguém muito importante. De repente ela tinha uma estabilidade e do nada tudo foi por água abaixo. Geralmente, esse tipo de pessoa que passou por esse tipo de história tem uma necessidade muito grande de manter tudo e todos sob controle. Só que a gente sabe que isso é um peso. É um peso, porque nesse lugar não tem como você controlar as coisas. A única coisa que você consegue controlar, que você consegue aprender com o tempo, se você quiser aprender, é controlar as suas emoções, é controlar os seus pensamentos e entender que fora de você nada depende de você, muito poucas coisas dependem de nós, fora de nós. E a gente carrega esse peso. É um peso, é uma dor, é um sofrimento você ter que controlar tudo. Por quê? Porque é um sofrimento quando você vê que as coisas saem do seu controle. É muito sofrido, quando na verdade a gente deveria ser mais leve. A gente deveria olhar e entender que a vida é assim mesmo, né? Que imprevistos acontecem, que coisas ruins vão acontecer no meio do caminho e tá tudo bem. Só que a vida, ou Deus, o universo, tudo isso coopera para que a gente se cure. A Bíblia diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela diz também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, não existe nada contra. Tudo que acontece, acontece em nosso favor. Tudo está cooperando para o nosso crescimento, para a nossa evolução aqui na Terra. Para que a gente entenda que a gente não está no controle de nada. A vida precisa nos explicar isso, a gente precisa entender isso. E tem uma história da Bíblia que me remete muito a essa questão, que é a história de Jó. A gente sabe, talvez você não conheça a história de Jó, mas é só você achar uma Bíblia e você ler lá a história, lá no livro de Jó. Conta toda a história. A gente sabe que Jó era um homem reto, ele era um homem justo. E Deus autorizou que Satanás fosse lá e acabasse com tudo que ele tinha. Jó só não perdeu a vida. O resto foi por água abaixo. E aí talvez a gente não consiga entender como que Deus, sendo bom e justo, ele dá conta de autorizar Satanás para destruir a vida de Jó, para jogar Jó no pó. Só que tem um detalhe a respeito de Jó que talvez muitas pessoas não conseguiram entender. Que Jó, apesar de ser um homem reto, um homem justo, ele era um homem extremamente controlador. Ele era tão controlador que até ele fazia sacrifício até pelos filhos dele, até pelos pecados dos filhos dele que eles poderiam ter cometido. E quando ele perdeu uma boa parte das coisas, uma das coisas que ele disse foi: tudo que eu temia me aconteceu. Ou seja, a pessoa controladora, ela vive sob um medo. Ela tem medo de perder, ela tem medo das coisas se desintegrarem, ela tem medo de perder o controle. Por quê? Porque ela sabe que no momento que ela perdeu o controle, ela se sentiu insegura e ela não quer mais ter essa sensação. E foi assim com Jó. Ele perdeu o controle. Só que ele mantinha tudo sob controle. E como que é que Deus, a vida, o universo, nos ensina? Nos faz entender e nos cura dessa ferida. Como que Deus nos cura da necessidade de controlar tudo e todos ao mesmo tempo? Tirando o controle das nossas mãos. Então, quanto mais controladores, é por isso que quanto mais controladores nós somos, mais a gente se vê fora do controle. E esse é o objetivo de Deus. Quando ele manda uma tempestade, quando as coisas saem do nosso controle. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós não temos capacidade
Nós não fomos criados para controlar as coisas, porque isso está fora do nosso alcance. Não tem como a gente controlar. Então, quando a gente tenta controlar uma coisa que está fora do nosso alcance, nós nos sobrecarregamos, nós cansamos e nós passamos a vida carregando um peso que a gente não deveria carregar. E se preocupando com coisas que a gente não precisaria se preocupar. E é por isso que Deus, ele tirou o controle da mão de Jó. Por quê? Porque ele precisava que Jó compreendesse que Deus está no controle. E a gente precisa ter essa certeza de que apesar de todas as coisas darem errado, todas as coisas saírem do nosso controle, existe um Deus, existe o dono do universo trabalhando. E precisamos ter a certeza de que ele é bom e justo o tempo todo. Então esse é o objetivo da vida. É nos mostrar que quando as coisas saem do controle é porque a gente realmente está precisando aprender a perder o controle. E aqui eu acho que é o ponto alto dessa reflexão. Nós precisamos aprender a perder o controle. É só quando nós aprendermos a perder o controle que a gente vai conseguir confiar e vamos conseguir viver bem, vamos conseguir ser mais leves, porque não dá para manter o controle e ser uma pessoa leve. Não dá para manter o controle e viver a vida tranquilamente. Não, a gente perde muito tempo, a gente desgasta, a gente gasta energia. E aí, na maioria das vezes, sem êxito, porque Deus vem e tira o controle da nossa mão. E eu acredito que enquanto nós não aprendermos a perder o controle, Deus vai continuar nos tirando do controle, assim como ele fez com Jó. E Jó, ele entrou nessa jornada, ele estava, aos olhos dos homens, ele estava bem, porque ele tinha tudo. Ele era um homem rico, ele tinha uma família, ele tinha dinheiro, ele tinha temor do Senhor. Mas internamente Jó era um homem, ele era temeroso, ele tinha medo de que aquilo acontecesse. E a gente não pode viver com medo das coisas saírem do controle, porque não faz sentido, a gente precisa entregar para Deus. E aí, no final da história de Jó, quando ele tá sem nada, né? Tem uma parte que ele começa a questionar Deus. Ele começa a falar para Deus que não era justo o que ele estava passando. E aí, eu vou puxar aqui rapidinho, só para mim te dar a referência do que Deus falou para Jó. Ele diz assim para Jó: onde estavas tu quando eu formava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Ou seja, o que Deus estava dizendo para Jó? Que Jó não sabe de nada. Assim como nós. Nós achamos que sabemos, nós achamos que fazemos, nós achamos que controlamos alguma coisa. Mas a verdade é que a gente não sabe de nada, a gente é muito pequena, o nosso entendimento não alcança as coisas que Deus planeja. Por isso que a gente às vezes não entende. E aí, no final dessa jornada triste de Jó, ele olha para Deus e ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Porque Jó, ele aprendeu ali que mesmo as coisas saindo do controle totalmente, Deus ainda estava no controle. E é assim que a gente sai de uma batalha. Quando a gente entra na batalha, parece que tudo vai acabar, parece que a gente vai morrer, parece que a gente perdeu o chão. Mas quando a gente passa, que a gente entra e a gente sai do vale, a gente percebe o quanto que Deus é perfeito e que tudo que aconteceu precisava ter acontecido. Foi isso que Jó disse. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. E a vida de Jó nunca mais foi a mesma, porque ele nunca mais teve medo de perder as coisas. Agora Jó, ele podia viver seguro. Ele podia se preocupar com outras coisas e não mais em controlar tudo e todos ao seu redor, como nós fazemos muitas vezes. Queremos controlar o marido, queremos controlar os filhos, queremos controlar os funcionários, eu não sei qual que é a sua realidade. Mas uma coisa eu sei, que isso não nos traz felicidade. Isso não nos traz uma vida leve. Muito pelo contrário. Nós somos oprimidos por essa necessidade e automaticamente oprimimos também aqueles que estão à nossa volta. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Que esse vídeo possa te abençoar a sua vida, que você possa entender que não existe necessidade. Embora a gente ache que tem, na verdade nós vamos ser muito mais felizes e muito mais leves quando nós abrirmos mão do controle das coisas e simplesmente confiarmos em Deus. E acreditar que Ele é bom, que Ele é justo e que tudo acontece para o nosso bem. Obrigada pela sua atenção. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, que ainda tem mais uma parte a respeito dessa mesma linhagem de raciocínio de que o nosso sofrimento somos nós que causamos. Obrigada mais uma vez, fica com Deus e até a próxima.